A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Espero que você esteja gostando de estar conhecendo mais a santa e bendita Palavra de Deus e se aprofundando mais no conhecimento de toda a história do povo hebreu, que é verdadeiramente toda a origem do povo do Senhor, inclusive aonde veio o nosso Senhor, Jesus Cristo, que é verdadeiramente descendente da tribo de Judá. Espero que você permaneça firme até o final. Esse é o vídeo de número 41 e eu espero que você permaneça firme até o vídeo de número 365. Amém? Vai firme até o final? Espero que sim, em nome de Jesus. Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal. Isso nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma e alcançar mais pessoas com a pregação do Evangelho. Não esqueça também de curtir, de dar o seu like neste vídeo. Isso também nos ajuda e compartilhar para o maior número possível de pessoas. Amém? Vamos então para a leitura. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente darei a terra. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Esses atavios que a palavra fala aqui pode ser traduzido também como ornamentos, enfeites, tá? Vamos voltar aqui à leitura. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. Conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então
Disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Veja só que coisa magnífica neste diálogo entre Deus e Moisés. Moisés, primeiramente, fala com Deus, pois Deus havia dito a ele que enviaria um anjo adiante dele para tirar os povos da terra e para guiá-lo. Mas Moisés vai dizer: Senhor, é o Senhor que tem que ir conosco. Como que as pessoas saberão e como eu saberei que tenho achado graça aos teus olhos? Não é estando tu andando conosco? Não é fazendo o Senhor diferença, separação entre nós e os outros povos da terra? Então, se o Senhor não for conosco, nós não nos moveremos daqui. Não nos mande nos mover se o Senhor não for conosco. Isso aqui é maravilhoso. Moisés deixando bem claro que se fosse para ele se mover sem Deus ir com ele, ele não se moveria. E essa é uma postura que todo servo de Deus tem que tomar. Só se mover, só fazer alguma coisa debaixo da direção, da vontade de Deus. Só estar naquilo que Deus está. Não adianta eu progredir se Deus não estiver comigo. E Moisés sabia que o mais importante de tudo era a presença do Senhor. Melhor era morrer no deserto, estando na presença do Senhor, do que ir para Canaã sem a presença do Senhor. E outra coisa, Moisés então, quando Deus vai dizer: farei isso, irei com vocês, Moisés então vai imaginar, pensar consigo: achei graça diante do Senhor. E ele então vai fazer um pedido, poder ver a Deus face a face. Veja que interessante que a palavra diz que Deus falava com Moisés boca a boca, ou seja, Deus aparecia para ele no meio da fumaça, falava com ele de uma forma audível, ele podia ouvir o próprio Deus falando com ele, como se fosse uma pessoa comum falando com ele, mas ele não via a face de Deus. O resplendor da glória de Deus brilhava e ele não via. Moisés vai querer ver a face de Deus. Deus diz: não, Moisés, ninguém pode ver a minha face e viver. Mas mesmo assim, Moisés tinha tanta graça diante de Deus que Deus vai mandar ele se chegar junto à penha. O que é a penha? É uma rocha. E vai mandar ele entrar então numa fenda, numa abertura que tinha na rocha. Deus vai tapar ali com a mão, com a sua própria mão, aquela abertura. Vai passar e Moisés então depois vai olhar e vai vê-lo pelas costas, mas não ver a sua face. Que coisa gloriosa, hein? Muita intimidade que Moisés tinha com Deus. Mas veja só, mesmo com toda essa intimidade, nós vamos ver lá na frente que Moisés vai acabar ficando de fora de Canaã. Ele vai ser salvo, lógico, mas da Canaã terrestre ele não vai entrar. Voltemos à leitura. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai,
e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois apacentem defronte do monte. Então se lavrou 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, ó Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça à terra e encurvou-se. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora, ó Senhor, no meio de nós, porque este é povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus e os cananeus e os heteus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Veja só, os povos os quais Deus expulsaria para que Moisés e o povo pudessem tomar posse da terra prometida, Deus vai ser claro, não é para fazer acordo com eles, mas vocês vão transtornar, ou seja, destruir, quebrar os seus altares, as suas estátuas, e os bosques aqui eram bosques onde sacrifícios eram oferecidos. Como ainda hoje, em muitas religiões afrodescendentes, por exemplo, como a Umbanda, a Quimbanda, a Macumba, enfim, eles fazem ali sacrifícios em encruzilhadas e muitas vezes em matas. Então existiam bosques que eram bosques para ídolos e era então para cortar esses bosques fora. Nada de idolatria no meio do povo. Voltemos à leitura. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e das suas filhas prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás. Ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás.
Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no final do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava a falar com ele. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Veja que tudo aquilo que Deus falou a Moisés, desde ali de Êxodo 25, quando começamos a leitura, Deus começou a dar toda a direção a Moisés, para ele pedir ofertas, construir o tabernáculo, os mandamentos, tudo que Deus falou ali com Moisés, mesmo antes até do capítulo 25, né, de Êxodo, quando Deus foi dando a ele todas as diretrizes naqueles 40 dias que ele passou ali no monte, Moisés vai passar agora para o povo. Nós não vamos ler aqui tudo, não vai estar descrito tudo, mas Moisés vai passar tudo que Deus falou a ele no monte, Moisés vai passar então para o povo. Vamos voltar à leitura. Não acenderás fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também o pano azul e o púrpura e o carmesim e o linho fino e pelos de cabra e peles de carneiros tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim e azeite para a luminária, e especiaria para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônica e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral.
e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda, e a sua cobertura, e os seus cochetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases. A arca e os seus varais, e o propiciatório, e o véu da coberta. A mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo. O altar do holocausto e o crivo de cobre, que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base. As cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio. As estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas. As vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo homem a quem seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e peles de cabras e peles de carneiro tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem achado por nome a Betzalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul e em púrpura e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Aleluia! Glória a Deus. Amém, amados? Mesmo com aquela confusão que vai ter ali no início de Êxodo 32, graças ao bom Deus e a sua grande misericórdia, aquilo que ele falou a Moisés no monte vai acontecer. O povo vai construir o tabernáculo, o
vão trazer voluntariamente, com muito amor, as ofertas ao Senhor, e eles vão poder então construir o tabernáculo e, como Deus diz, para que ele, o Senhor, habitasse no meio deles. Amém? Que haja em nós também o coração voluntário para ofertar na obra do Senhor, para que a obra seja feita, para que venhamos a nos reunir para adorar a Ele e Ele, o Senhor, se faça presente no nosso meio. Amém? Está encerrado mais um vídeo. Espero que você esteja firme aí, como falei no início, já contando as horas para o vídeo de amanhã. Não esqueça de compartilhar este vídeo e de deixar aí também o seu joinha. Isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor e viva Jesus!